presidente, eu queria concordar que não há comparação com o governador Caiado e com o líder do MST, João Pedro Stedley. Um foi financiado por acusados de trabalho análogo à escravidão. Outro é parte de um movimento, eu vou ler para os senhores os dados, que tem 400 mil famílias assentadas e 70 mil famílias acampadas, que já contribuiu para mais de 2.000 escolas públicas construídas no campo, que já alfabetizou, senhor presidente, mais de 100 mil jovens e adultos no campo, que já ajudou a 2.000 estudantes sem terra entrarem em cursos técnicos superiores, senhor presidente. Um movimento do João Pedro Stedley, mas que na verdade é do povo que está lá debaixo de lona, lutando por dignidade, já organizou mais de 100 cursos em parceria com universidades públicas. Durante a pandemia, senhor presidente, doou mais de 9.000 toneladas de alimentos saudáveis. É incomparável aquele da milícia ruralista e aquele que defende a dignidade do povo. Presidente, esse requerimento propõe a convocação do líder do MST, o senhor João Pedro Stedley. Primeiro, fazer aqui um comentário que finalmente estão se atendo ao tema, ao escopo da CPI, que é o MST, tendo em vista que há diversos outros momentos em que se extrapola, se fala de líderes de outros movimentos. Mas quero falar sobre essa temática da convocação do João Pedro Stedley. É público, de amplo conhecimento, que o João Pedro Stedley, pela grande liderança que é do maior movimento social da América Latina, não tem medo de ninguém. Não tem medo de vir aqui ou de ir em qualquer lugar na imprensa, seja falando para multidões, ou falando para as redes sociais, ou falando para os parlamentares, da necessidade de luta pela reforma agrária do nosso país, com conhecimento técnico, jurídico e mais, com conhecimento da vida do povo brasileiro, que necessita de um pedaço de chão para poder plantar, para poder alimentar os demais brasileiros, para poder ter a sua própria renda, num dos países que há um dos maiores índices de concentração fundiária do mundo, e que há um agronegócio que, apesar de nos últimos dias ter sido noticiado que contribuiu muito para a boa posição do PIB brasileiro, vem cometendo uma série de crimes. Crimes de invasão nas terras indígenas, crimes de invasão em áreas de preservação ambiental, de manutenção de pessoas em condições análogas à escravidão dentro das suas propriedades. Inclusive, vi parlamentares aqui fazendo essa acusação ao movimento sem terra sem nenhum tipo de prova, e espero que os trabalhadores das suas próprias propriedades tenham o mínimo de condição e de dignidade de trabalhar ali dentro, mas também de um agronegócio que foi parte do financiamento e parte ativa da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, que foi disso que se tratou, que precisou de gente que colocou grana, colocou ônibus, botou dinheiro, inclusive, para essas máquinas de fake news nas redes sociais, para convocar aqueles que são mais fanáticos para que viessem até aqui. A gente sabe que muitas dessas pessoas já foram levadas para a Papuda, já foram presas, estão respondendo aos inquéritos. Mas eu quero saber quando é que essas pessoas graúdas, que têm dinheiro e que é responsável por outros crimes no Brasil, como que foi aprovado nas últimas semanas, também aqui no Congresso Nacional, daquele absurdo projeto da tese do marco que estabelece que as terras indígenas só poderiam valer desde 1988, se as pessoas estivessem presentes ali, terras que são deles e que precisam seguir sendo deles, e que precisam avançar, inclusive, na demarcação de terras por uma questão de preservação do meio ambiente, de respeito aos povos originários. Então, são esses que devem ir para o Banco dos Réus, que devem ser considerados convocados. Agora, lideranças que lutam pela reforma agrária, pelo direito de alimentação do povo brasileiro, por justiça social, que reivindicam itens da Constituição Federal e o Estatuto da Terra, deveriam estar aqui como convidados. Mas se querem que ele venha, não tem problema. Tenho certeza que, assim como o professor José Geraldo e tantos outros companheiros de luta, vão dar um banho naqueles que estão fazendo a convocação. A partir de hoje, nós temos duas lideranças de movimento sendo convocadas. Uma, inclusive, que não tem nada a ver com o escopo dessa CPI, que o escopo é exatamente investigar o MST, assim que está na ementa do requerimento de convocação da CPI. Mas, enfim, já aprovaram o requerimento. Agora vem com João Pedro Stedley. Quero lembrar que no item 31, nós temos um requerimento feito por nossa bancada, com o deputado Tato à frente, pedindo o convite de João Pedro Stedley. Nós queremos muito que ele venha à comissão, porque João Pedro Stedley tem muito a falar sobre o que é o MST, a esclarecer o movimento, a sua liderança, a sua organização, o que esse movimento faz pelo Brasil.
Lembrando aqui que o MST é responsável pelo assentamento de 400 mil famílias no Brasil, 70 mil famílias acampadas. É muita gente, nós estamos falando de muita gente. Ao criminalizarem João Pedro Stedley, como eu vi aqui, que bandido se convoca, essas são as expressões que estão ditas aqui na CPI. E mesmo o relator, na sua defesa de convocação, disse também que tinha essa responsabilidade criminal e de ilícito. Isso é muito grave. Estão fazendo denúncias, estão fazendo colocações sem antes fazer uma investigação e convocando porque pressupõe-se que é um bandido. Aliás, acabaram de comparar com outras organizações criminosas. Por isso que eu reitero aqui, o que está feito aqui é um relatório pronto para criminalizar um movimento que é responsável pelo assentamento de 400 mil famílias e pelo acampamento de 70 mil famílias. São unidades produtivas. Vocês têm que conhecer. Vocês já conheceram uma cooperativa do MST? Vocês já foram num assentamento do MST produtivo como é? Vocês viram como as famílias vivem, o que elas produzem? É sobre isso que nós estamos falando. O agronegócio é produtivo, importante que seja. E eu defendo o agronegócio, eu não sou contra, não. Acho que nós precisamos. O agronegócio é exportador, responsável pelo crescimento do PIB, mas para chegar a isso, o agronegócio é altamente subsidiado no Brasil, tem apoio, tem condições, paga apenas 5% do PIB de tributos. Se não fosse isso, não teria a produtividade que tem. Mas nós somos um país agrícola e é importante que o governo, sim, ajude. Agora, por que criminalizar os camponeses? Por que criminalizar os assentados? Por que criminalizar a reforma agrária? Num país que tem tanta terra improdutiva e tanta gente passando fome e que tem condições de trabalhar. Então, portanto, nós somos contra a convocação, pelo convite, e sei que João Pedro Stedley vai fazer aqui uma bela explanação e vai tirar o argumento de muita gente aqui que quer atacar o MST. Essa sessão demonstra mais uma vez a falta de foco desta CPI. Também, senhor presidente, nessa sessão está mostrando que cada vez mais que nós estamos falando que essa CPI não tem fato determinado. Isso aqui fica nítido para todos nós. Os requerimentos que vocês apresentaram aqui, e vocês estão muito ansiosos para poder aprovar, porque vocês querem cada vez mais estabelecer uma linha de criminalização dos movimentos sociais. Quando essa CPI coloca no rol de investigação mais de 80 organizações, todas as cooperativas do meio rural, de pequeno agricultor, isso fica nítido para a sociedade brasileira, que vocês querem perseguir, criminalizar os movimentos populares no Brasil. E é esse o debate que nós temos que fazer aqui, porque nós precisamos utilizar essa CPI, era para a gente aperfeiçoar cada vez mais a legislação para democratizar o acesso à terra e, ao mesmo tempo, a gente criar oportunidade para as pessoas serem assentadas e produzir alimento. Mas vocês não querem isso. Isso aqui fica nítido que é uma disputa de projeto político, é uma disputa da classe trabalhadora contra vocês. Está nítido para todos nós. Mas nós vamos continuar enfrentando esse debate, porque para nós é fundamental enfrentar esse debate. Aqui nós enfrentaremos nas ruas, nós enfrentaremos nas praças, enfrentaremos esse debate sobre reforma agrária em todos os lugares, senhor presidente. Sabe por quê? Porque a nossa vida foi lutando pela reforma agrária, pela democratização do acesso à terra. E quero dizer, senhor presidente, do orgulho da Feira da Reforma Agrária, lá em Salvador, na Praça Piedade, no último final de semana, que o nosso governador Jerônimo Rodrigues esteve presente, juntamente com o vice-governador, diversos secretários, vendo os produtos, que é resultado da luta pela reforma agrária. Isso significa o fortalecimento da nossa luta e da nossa bandeira. Mas também, senhor presidente, eu estive na Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, no último dia de sábado, para lançar um programa importante, Sim Eu Posso.
se eu posso alfabetizar as pessoas. A Bahia tem 1,5 milhão de pessoas analfabetas. E nós, do Movimento Sem Terra, juntamente com a Secretaria de Educação do Governo do Estado, mais a UNEB, fizemos uma parceria, onde em torno de 300 monitores, educadores, foram preparados durante toda a semana para alfabetizar 4.500 pessoas. Mas eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que eu estive no dia de ontem, segunda-feira, lá na aldeia Pé do Monte, em Monte Pascoal, junto com a ministra dos Indígenas, Sônia, no intuito de fortalecer aquela luta e demarcar as terras indígenas que estão em torno do Monte Pascoal. É uma luta justa, é uma luta importante, e que essa casa deveria estar preocupada, era justamente criar mecanismo, onde os indígenas, os quilombolas, os sem terra, os ribeirinhos, o povo pobre tivesse a oportunidade de ter terra, tivesse a oportunidade de ter crédito, tivesse a oportunidade de ter infraestrutura, saúde, tivesse a oportunidade de ter educação, tivesse a oportunidade de trabalhar com muita liberdade. Mas o que vocês querem é criminalizar os movimentos sociais. E quero falar o que eu digo sempre em todo lugar. Essa CPI, ela não tem o poder de impedir a luta pela reforma agrária. Essa CPI não tem o poder de impedir que o povo se organize. E o povo vai continuar organizado, defendendo as suas bandeiras, defendendo aquilo que acredita. E eu acredito na luta pela reforma agrária. Obrigado, deputado. E eu acredito na luta do povo pobre que existe nesse Brasil.